O Corinthians foi a maior surpresa da temporada de 2017 no futebol brasileiro. Ao ganhar o Paulistinha, parecia que ele já tinha feito tudo que se poderia exigir dele. Mais do que isso, nem pensar. Quem sabe ficar ali entre o oitavo, nono, 10º colocado no Brasileirão estava de bom tamanho. Mas eis que um time médio do Corinthians, cujas estrelas são apenas o goleiro Cássio e o redivivo centroavante Jô, fez a mais espetacular, a mais vitoriosa de todas as campanhas já feitas em campeonatos brasileiros em seu primeiro turno. Uma campanha que o Barcelona aplaudiria, que o Manchester City aplaudiria, que o Bayern Munique aplaudiria. Esse foi o Corinthians de 2017. Surpreendente, com um time médio e um técnico revelação chamado Fábio Carille. O outro time brasileiro que fez história na temporada foi o Grêmio, mas isto é assunto para o nosso PVC. Valeu, Juca! E o Grêmio? O Grêmio foi o único time que, na opinião de muita gente, conseguiu ser melhor do que o Corinthians. Com o Renato mais maduro. No fundo, quem conhece o Renato Gaúcho há muito tempo, diz que quando ele começou a carreira, ele não queria ser técnico, era quase um hobby. E que hoje em dia é diferente, ele senta na mesa para falar de futebol. O Grêmio, que não foi campeão gaúcho e manteve o Renato, caiu na semifinal contra o Novo Hamburgo, que perdeu pontos tolos no Campeonato Brasileiro e não demitiu o Renato. E continuou porque tinha uma crença ali no que podia acontecer no ano. E o Grêmio foi campeão da Libertadores, só que aí o Grêmio chegou no Mundial de Clubes e não conseguiu superar o Real Madrid. Como é que foi o Real Madrid, Júlio Gomes? Obrigado, PVC. Grande abraço para você. Na Europa e no mundo, o Real Madrid foi o grande time de futebol em 2017. Ganhou o Campeonato Espanhol, que já estava numa filinha meio chata. Foi o primeiro bicampeão da era Champions League. Nunca alguém havia ganhado a Champions 2 vezes seguidas. E ainda ganhou o Mundial de Clubes em cima do Grêmio. Cristiano Ronaldo voando, principalmente na reta final da temporada, no primeiro semestre. O Isco entrou bem demais no time quando o Bale se machucou. E Modric e Kroos são dois gigantes no meio de campo. O Real Madrid não foi tão bem nesse começo de temporada 17 e 18, mas no ano que vem é bom nunca duvidar do time branco. E aqui no futebol brasileiro, hein? Quem é que deixou a gente na mão? Quem é que decepcionou? Conta pra gente, Mauro Betti. Ô Julinho, se esperava muito mais de Palmeiras e Flamengo em 2017. O rubro-negro carioca ainda ganhou o estadual, foi finalista da Copa do Brasil, perdendo só nos pênaltis pro Penta Cruzeiro. Foi vice-campeão da Sul-Americana, mas porque saiu precipitadamente, ou antes da hora da Libertadores no grupo da morte, mas tinha do meio pra frente o melhor elenco possível do Brasil. A defesa que não foi aquela e fica, evidentemente, uma situação indefensável pro Flamengo. E também pro Palmeiras, o Real Madrid das Américas, segundo os outros, também não foi aquele no Paulista, na Copa do Brasil, no Brasileiro mesmo vice-campeão e na Libertadores da América quando saiu antes para o Barcelona de Guayaquil no Allianz Parque. Por aquilo que foi feito e gasto, era para ter tido mais resultado, tanto Palmeiras quanto Flamengo. Eu acho que as coisas deram errado mais do que foram planejadas errado na Gávea e no Allianz Parque. E no São Paulo, Menon, como é que foi o 2017 tricolor? É verdade, Mauro. São Paulo terminou o ano comemorando o fato de não ter caído para a segunda divisão, uma coisa ridícula diante da grandeza da história desse clube. Mas não era para ser assim. O ano começou cheio de esperança, cheio de novidades, com o maior ídolo do clube, Rogério Ceni, trazendo novas ideias. Trouxe errou também. Mas a verdade é que o seu trabalho foi sabotado. O presidente Leco se intromete em tudo, vendeu um monte de jogador, depois reconstruiu o time já sem Rogério Ceni. Então a coisa tinha que dar errado mesmo. Mas aí com você, André Rocha, tá tudo bem, né? Tudo funcionando às mil maravilhas. Valeu, Menon. O ano da seleção brasileira foi de consolidação do trabalho de Tite e também do protagonismo de Neymar, mas também tem motivos para preocupação. As convocações mais do que questionáveis, principalmente dos dois Diegos, né, o Ribas do Flamengo e o de Souza do Sport, e principalmente a dificuldade que o Brasil teve em Wembley enfrentando a linha de 5 da Inglaterra. Muito provavelmente vai enfrentar isso na fase de grupos contra a Costa Rica e contra a Sérvia, sem contar o provável ferrolho contra a Suíça. Se a CBF não tem muito o que se preocupar com o Tite, porque o saldo até segue positivo na seleção, tem que se preocupar com o seu presidente Marco Polo Del Nero. Mas para isso, quem vai falar com vocês é o Rodrigo Matos. André, se dentro de campo o time do Tite está andando,
Fora dele, a CBF vive o que talvez seja o epílogo, o último capítulo de um escândalo que se arrasta desde 2015. Naquela ocasião, em maio de 2015, o ex-presidente José Maria Marinho foi preso, acusado de levar propinas em contrato da CBF e da Conmebol, e desde então tem suspeitas também sobre o atual presidente Marco Polo Del Nero. Essas suspeitas foram solidificando, ele é indiciado nos Estados Unidos, embora não réu porque não está lá, e durante o julgamento de Marinho surgiram diversas provas. Baseado nisso, a FIFA deu uma suspensão provisória e provavelmente vai bani-lo do futebol em julgamento no ano que vem. E aí teremos um cenário aberto de poder na CBF e talvez uma exclusão dos 3 pessoas que estiveram mais envolvidas em escândalos, que eram Ricardo Teixeira, José Maria Marinho e Marco Polo Del Nero. Vai com você, Birner, para falar aí do maior craque brasileiro, Neymar. Valeu, Rodrigo Matos. Não é uma promoção, porque tudo que envolve o Neymar envolve também muito dinheiro. Mas é possível dizer que o jogador teve 2 temporadas em uma. A primeira no Barcelona, onde ele conseguiu momentos de protagonismo, como por exemplo diante do próprio Paris Saint-Germain. O Messi sumiu, a arbitragem ajudou a equipe da Catalunha, mas sem o futebol do Neymar não teria se classificado à fase seguinte da Liga dos Campeões. Eu acho que a transação no meio do ano valorizou pro próprio jogador o futebol dele, além do que os outros grandes atletas do mundo pensam. Isso ficou muito claro quando ele chegou ao Paris Saint-Germain. A situação era desconfortável para ele. Agora ele está mais bem adaptado, não plenamente adaptado, porém está mais inteiro dentro do grupo de jogadores. Não joga ainda o melhor futebol que pode, não joga o futebol que a diretoria espera, mas desequilibra muitos jogos e a tendência é de crescimento na próxima temporada, do Neymar conseguir se firmar e aí conseguir render ainda mais do que o grande futebol que mostra hoje. Eu já ouvi até gente dizendo que foi uma decepção. Eu discordo plenamente. A decepção da temporada, quem fala dela é o Rafael Reis. Então, Birner, quem acompanha futebol internacional já sabia que mais dia ou menos dia, uma tragédia como essa, a não classificação da Itália para a Copa do Mundo, poderia acontecer. Desde 2006, quando ganhou o tetracampeonato mundial, a seleção italiana vem dando indícios de enfraquecimento, vem mostrando um declínio. Pensa aí comigo, quantos jogadores italianos você gostaria de ter no seu time hoje? Nas eliminatórias, isso ficou ainda pior por causa de uma escolha equivocada da federação em relação ao técnico. Gianpiero Ventura era um técnico muito ultrapassado. O sorteio também não ajudou, pois a Itália é no mesmo grupo da Espanha, da forte Espanha. E a repescagem também não lhe favoreceu em nada. Um confronto com uma Suécia que, mesmo sem Ibrahimovic, continua sendo uma seleção de médio para forte. Resultado de tudo isso, pela primeira vez em 60 anos, teremos uma Copa do Mundo sem a presença da gigante Itália. Qual